Mudanças no paradigma do trabalho, reuniões virtuais. O que será do mercado do trabalho nessa pandemia e pós-pandemia? Para tratar desse assunto, nós convidamos para o programa Em Discussão o administrador Paulo Carvalho, que é coordenador de estágio MBA e consultor empresarial, e também Nelly Jane Ricarte, que é analista do Sebrae aqui na Paraíba. Eu quero desejar a todos, sejam bem-vindos aqui ao programa Em Discussão e obrigado pelo convite. Agradeço pela vinda de vocês aqui. Eu queria que vocês começassem tratando qual a visão de vocês desse momento em que nós estamos vivendo, no que diz respeito ao mercado de trabalho, desse momento em que nós vivemos esse dilema da pandemia do coronavírus. Vou começar com o Dr. Paulo. Eu observo isso como uma oportunidade de melhoria como profissional da área de ensino. Alguns professores estavam muito acomodados no formato tradicional de transmitir o conhecimento para os alunos. E essa oportunidade que foi acometida com nós, como algumas pessoas observam como uma ameaça, como um problema, alguns profissionais têm que observar como uma oportunidade de melhoria. Estão em casa, têm condições de estudar mais, têm condições de trazer um conteúdo relevante, diferenciado, motivador, porque uma frase de um autor diz o seguinte: as pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem efeito do banho dura para sempre, por isso que a gente tem que tomar banho todo dia. Então, a gente tem que criar conteúdos, criar assuntos que motivem o aluno a continuar assistindo a aula todos os dias. Esse é o novo dilema do professor nesse exato momento de pandemia. Muito bom. Agora eu queria que a nossa Nelly Jane falasse aí só a sua visão também com relação a esse momento. Esse momento é um momento único, né? O mercado em si e as pessoas crescem em plena crise. É uma forma, né, mais dura de se motivar. Então, na crise surgem oportunidades, como falou o Paulo. Então, quem imaginaria, né, que a gente, nesse momento, ia ter um coronavírus que ia obrigar a gente a ficar em casa, né, e trabalhar home office, quer dizer, não home office, porque o trabalho home office é o quê? É você trabalhando em casa, mas seus filhos na escola, você com toda a estrutura, com o secretário de casa. Então, e quando você, no momento desse, você não tem secretário mais do lar, né? Você dispensou, você não tem, os filhos estão em casa para você dar assistência e você tem que trabalhar. Então, assim, como se organizar para isso? Então, é importante, aí vem um planejamento seu como pessoa, né? Tão falado planejamento para que você se organize profissionalmente para ter o seu melhor horário de trabalho, para que você possa fazer suas entregas. Então, é um aprendizado geral para todo mundo, né? Como pessoa e como empresa. Então, são desafios muito intensos. E o aprendizado das novas tecnologias, né? Isso está sendo um aprendizado forçado para todo mundo. O aprendizado das novas metodologias, né, de ensino, das novas metodologias de aprendizado empresarial. Então, tudo isso é muito novo. E aí requer o quê da gente? Requer compreensão, requer cooperação, requer partilhamento, parcerias, para que a gente possa, né, se fortalecer e crescer ao longo dessa fase, né, que ela não é uma fase tão curta, ela vai ser um pouco longa, né, e com bastante preparação para o retorno dito normal, que normal como era, a gente já não volta mais, né? É um novo mundo com novas ações. O que a gente vai ter é ações híbridas, né? Presencial, online, mas que, de certa forma, uma mudança muito intensa. Isso é muito rico. Então, assim, eu estou vivenciando isso na pele, né? Da gente ter. Então, eu trabalho no Sebrae, a gente trabalhava muito no processo presencial. A gente está vivenciando hoje uma feira online, né? Feira de negócios criativos, com palestras, com rodadas de negócio, com fóruns. Então, assim, a gente está realizando rodadas de negócio online, que é estritamente presencial, e hoje a gente está realizando
online, né? O que é esse processo? É fazer com que o fornecedor encontre o comprador e o comprador encontre o fornecedor. Então, fazer essa junção. E a gente está conseguindo realizar essa rodada presencial, não, online, todo mundo nas suas casas e a gente conseguindo realizar, né? Então, mesmo o empresário que tinha seu ponto fixo, de certa forma, está em casa, trabalhando, buscando alternativas de comercializar, de fazer isso, essa economia girar de alguma forma. Tem setores que sofreram mais do que outros, lógico, muito, como o setor de turismo. O setor de turismo, acho que é um dos mais afetados por essa pandemia, porque com ficar em casa, como é que vai movimentar, né, o turismo? E aí é um processo de pensamento até mais longo e mais desafiador de se enfrentar. Ô, doutor Paulo, agora conversando com o doutor Paulo, é uma coisa interessante, é que para se reinventar ou se adaptar a esse novo momento, é preciso uma criatividade, um espírito de empreendedor, né, para poder empreender, ter uma visualização e ver qual é o ponto certo que ele deve trabalhar. Eu acho que isso não é para todo mundo. Como é que você vê essa questão num momento como esse? Eu vejo muito pelo um ponto positivo. Eu sempre tento trazer em todas as lives que eu participo, de todas as reuniões que eu participo com meus clientes, de todos os contatos que eu tenho com o aluno, o lado positivo de tudo que a gente está passando. Porque de lado negativo, só basta abrir a TV, assistir a TV, você vai ver um monte de coisa negativa que acontece e você fica até meio que assustado. Então, o que a gente observa? Por exemplo, vamos para o lado acadêmico. Eu observo que você pode, como professor, escolher novas ferramentas que interajam mais com o aluno para que ele se sinta parte integrante do conhecimento. Você não está mais participando do conteúdo, você está sendo um mediador. E como empresário, e aí eu conto tanto a vida, tanto alguns clientes que eu entro em contato e resolvi alguns problemas, como pessoas do meu nível familiar. Eu tenho uma esposa que trabalha com produtos que são produtos difíceis de vender, porque tem que ir na casa do cliente para vender esse produto. E aí eu tive que ensinar ela como mexer em determinadas ferramentas online para ela tentar fazer essa venda pelo ambiente online. E o que eu observo que ela me retou isso, ela está conseguindo vender muito mais hoje do que ela vendia antes no modelo tradicional. Ou seja, a pessoa tem que se reinventar, tem que buscar formas de resolver. Tem outro caso de uma moça que vendia, era costureira de fazer correções de roupas de terno, gravata, roupas masculinas e femininas. E ela está dizendo, professor, eu estou desesperado. Você tem alguma solicitação, alguma ajuda, algum suporte para me dar? Porque eu estou vendo a hora ficar sem condições de ter comida para atender as necessidades da minha residência. E a primeira coisa que eu fiz foi, você sabe fazer máscara de proteção? É uma coisa muito simples, Paulo. Faça e comece a divulgar nas redes sociais. E ela começou a fazer. Resultado, ela além de ter feito essas máscaras, ela começou a observar que o fluxo de venda dessas máscaras estava sendo tanto que ela começou a contratar uma pessoa e dizer, vou ter que abrir um MEI para mim, para poder estruturar, gerar nota fiscal para os clientes que estão querendo, ou seja, ver oportunidades em meio de tantas ameaças. E isso tem que ter um pensamento criativo. O administrador, de uma forma geral, é criativo. O empreendedor, de uma forma geral, é criativo. A gente vê as várias oportunidades que o empreendedor vê que não estão sendo vistas a um determinado período de tempo e outros estão vendo, estão abraçando essas oportunidades. Supermercados que estão colocando um nível de segurança maior, mas não estão deixando de vender e vender ainda mais. Empresas como loja de materiais de construção ou materiais de livraria que estão colocando as suas divulgações, seus produtos nas redes sociais para atender a uma necessidade específica de professores que estão dentro da sua residência não podendo sair. Estão vendendo quadro, caneta branca, caneta azul, enfim, produtos que vão atender e vão satisfazer necessidades que as pessoas querem. Porque eu costumo dizer nas aulas que eu faço de marketing e de vendas que o cliente ele quer atingir as necessidades, ele quer os sonhos, os desejos, traga produtos que tragam benefícios. Se eu consigo trazer isso para o meu aluno, se eu consigo trazer isso para o meu cliente, consequentemente, eu consigo abraçar um universo de mercado que as pessoas não conseguem atingir porque não estão vendo as oportunidades sendo abertas para isso.
Muito bom. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Carvalho, que é professor, coordenador do estágio e MBA, consultor empresarial, e também a Nelly Jane Ricarte, que é analista do Sebrae Paraíba. Nós vamos a um intervalo aqui no programa Em Discussão, daqui a pouco a gente retorna. Então, sai daí.